A primeira lição do Manual do Golpe de Estado deveria ser: se for dar um golpe de Estado, é melhor ele funcionar. Porque quando falha, o dia seguinte costuma ser longo para quem tentou subverter as regras do jogo. Você atirou no rei, mas não mirou na cabeça. Está em péssimos lençóis. Fica pior se você for Jair Bolsonaro, um ex-presidente da República que durante anos parece ter alimentado secretamente o plano de ir em cana. Até já conseguiu, por 15 dias na década de 80, quando, de acordo com as normas do Exército, cometeu uma infração disciplinar. Na época, o então capitão publicou um artigo na revista Veja reivindicando melhores salários para a tropa. Um ano depois, contudo, Bolsonaro já era acusado de coisa bem mais grave: ser um dos autores de um plano para explodir bombas em quartéis do Rio de Janeiro. Na época, a justiça militar, que nunca foi famosa por ser lá muito justa, considerou que planejar atentados terroristas era um crime menor e Bolsonaro saiu ileso. Logo depois, ele entrou para a política, mas seguiu com a firme disposição de alongar cada vez mais sua ficha corrida. Ainda na década de 90, seu gabinete na Câmara dos Deputados institucionalizou os esquemas de rachadinha, prática que consiste basicamente em desviar dinheiro público que deveria pagar salários de funcionários. O arranjo era comandado pela então esposa de Bolsonaro, Ana Cristina Vale. E isso quem diz não é a gente não, é um amigo de longa data do ex-presidente, o funcionário aposentado da Marinha Mercante Valdir Ferraz, conhecido como Jacaré. Em janeiro de 2022, numa entrevista para a revista Veja, ele afirmou: O Bolsonaro deixou tudo na mão dela para ela resolver. Ela fez a festa. Infelizmente é isso. Ela que fazia, mas quem é que assinava? Quem assinava era ele. Ele vai dizer que não sabe? É batom na cueca. Como é que você vai explicar? Ele está administrando, não tem muito o que fazer. Enquanto era só um político do baixo clero, Bolsonaro e a família foram livres para desviar salários, sonegar impostos, esculhambar a democracia, defender tortura e sabe Deus mais o quê. Mas Bolsonaro pode ter dado um passo muito maior do que a perna quando se elegeu presidente e, para não perder a viagem, decidiu cometer todos os crimes que estavam ao seu alcance. Agora o cerco parece estar finalmente se fechando. Atualmente, 16 processos contra Bolsonaro tramitam no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. São eles que podem deixar o ex-presidente inelegível por até 8 anos. Nesses processos, Bolsonaro é acusado de, durante a campanha eleitoral, cometer crimes como abuso de poder econômico, abuso de poder político e abuso do uso dos meios de comunicação. Ele teria se aproveitado do cargo e da estrutura da presidência da República em benefício próprio. De todas essas ações, 2 têm o maior poder de fogo. A primeira é movida pelo PDT de Ciro Gomes e cita a reunião que Bolsonaro organizou em julho de 2022 com embaixadores estrangeiros para basicamente atacar ministros do STF e o sistema eleitoral. No Brasil não tem como acompanhar a apuração. Eu não sei o que vem fazer observadores de fora aqui. Vão fazer o quê? Vão observar o quê? Se o sistema é falho, segundo o próprio TSE, é inauditável também, segundo uma auditoria externa pedido por um partido político, no caso o PSDB, em 2014. Em plena campanha política, o encontro foi transmitido por canais oficiais do governo, como a TV Brasil e pelas redes sociais. Mais recentemente, foi incorporada a esse processo a famosa Minuta do Golpe, encontrada pela Polícia Federal na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, que ficou meses preso por isso. Com o documento, o bolsonarismo pretendia reverter o resultado das eleições e instaurar na sede do TSE o chamado Estado de Defesa. Já a segunda ação na Justiça Eleitoral com potencial para enterrar a carreira política de Jair Bolsonaro foi movida pelo PT. Ele contesta o chamado pacote de bondades, que o então presidente liberou a toque de caixa no ano passado numa tentativa meio desesperada de garantir a reeleição.
O pacote incluiu, entre outras coisas, a incorporação de 500 mil famílias no Auxílio Brasil, a liberação de crédito consignado para a população de baixa renda e o relançamento de um programa de renegociação de dívidas na Caixa Econômica Federal. A possível perda dos direitos políticos por conta dos processos no TSE, no entanto, é apenas um chuvisco perto do temporal que cada vez mais parece que vai acertar em cheio o ex-chefe do Poder Executivo. Só na primeira instância, ele acumula pelo menos outros 10 pedidos de investigação. A maioria trata de falas feitas durante as manifestações de 7 de setembro de 2021. À época, Bolsonaro fez ameaças contra o Supremo, estimulou seus apoiadores a descumprirem decisões judiciais e disse que só sairia morto da presidência. Sobrou também tempo para xingar Alexandre de Moraes. Dizer a esse ministro que ele tem tempo ainda para se redimir, tem tempo ainda de arquivar seus inquéritos. Ou melhor, acabou o tempo dele. Sai, Alexandre de Moraes! Deixa de ser canalha! Outra ação, que diz respeito a uma motociata organizada em Orlando, na Flórida, acusa Bolsonaro de crime de responsabilidade e prevaricação. Na ocasião, ele tinha viajado aos Estados Unidos para, pelo menos em tese, participar da Cúpula das Américas. Nas ruas, foi acompanhado pelo blogueiro Alan dos Santos, considerado foragido da justiça brasileira. Ainda na primeira instância, Bolsonaro responde a acusações de racismo e é alvo de 2 queixas-crime por difamação e injúria, movidas respectivamente pelo deputado Orlando Silva e pela ex-presidente Dilma Rousseff. É no STF que correm as investigações que, um passo por vez, podem levar Bolsonaro à cadeia. Atualmente, ele precisa lidar com 6 inquéritos no tribunal. Um deles investiga sua participação em uma milícia digital que teria como objetivo derrubar a democracia. O caso tem a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que, há algumas semanas, ordenou uma busca e apreensão na casa do ex-capitão do Exército, em Brasília. A mesma operação apreendeu celulares e prendeu alguns de seus assessores. Tudo para averiguar possíveis fraudes no cartão de vacinação de Bolsonaro e também de sua filha Laura, de 12 anos de idade. Por isso, Bolsonaro pode responder pelo crime de corrupção de menores, além de outros 4: uso de documento falso, infração de medida sanitária preventiva, inserção de dados falsos em sistema de informação e, eventualmente, associação criminosa. Em tese, o pacote todo pode render até 13 anos de cadeia. Existe ainda a possibilidade, embora remota, de Bolsonaro ser processado pelos norte-americanos. Ao que tudo indica, a fraude foi cometida para garantir sua entrada nos Estados Unidos, para onde ele foi no fim do ano passado, um dia antes de terminar o mandato. De qualquer forma, o fato é, quando Bolsonaro acordou com as batidas da Polícia Federal na porta de casa, muita gente reavaliou as chances que ele tem de seguir leve e solto por aí. Na Folha, o jornalista Fábio Zanini escreveu: A impressão que fica é que o terreno está sendo lentamente preparado para um cerco definitivo ao ex-mandatário, o que leva à consequência mais séria da operação: o fim da fantasia de que sua prisão é uma impossibilidade completa. Também no STF, Bolsonaro foi incluído no inquérito que apura quem foram os mentores intelectuais da tentativa de golpe em 8 de janeiro. 2 dias depois do quebra-quebra em Brasília, ele publicou um vídeo no Facebook colocando em dúvida o resultado da eleição passada. Retirou do ar poucas horas depois. Em depoimento à PF, o ex-presidente deu uma desculpa meio esfarrapada. Alegou que postou o vídeo sem querer, quando estava sob efeito de remédios. É bom estar com a farmácia abastecida.
Pelos ministros da mais alta instância da Justiça brasileira, Bolsonaro ainda é investigado por tentar contrabandear 16 milhões e 500 mil reais em joias da Arábia Saudita, estimular a desinformação durante a pandemia, inclusive associando a vacina ao risco de AIDS, vazar informações sigilosas de um inquérito que apurava um ataque hacker ao TSE e por interferir na Polícia Federal, conforme denunciou seu próprio ministro da Justiça, Sérgio Moro, quando estava de saída do governo. E isso sem falar do processo em que é réu por incitação ao estupro e injúria. O caso remete a 2014, quando ele declarou na Câmara e também em uma entrevista ao jornal Zero Hora que a deputada Maria do Rosário era muito feia e só por isso não merecia ser estuprada. Fica aí, Maria do Rosário, fica! Há poucos dias tu me chamou de estuprador no Salão Verde e eu falei que não ia estuprar você porque você não merece. Fica aqui para ouvir! A propósito, Bolsonaro já foi condenado pela Justiça Paulista a pagar uma indenização de R$35 mil por danos morais à jornalista Patrícia Campos Melo. O que ele fez foi insinuar que a repórter teria ofertado sexo em troca de informação, quando trabalhava em uma matéria que denunciou esquemas de disparos em massa no WhatsApp. Ela queria um furo, ela queria dar um furo. A qualquer preço contra mim. Mas não é só por conta das ações que tramitam no Brasil que Bolsonaro precisa colocar as barbas de molho, só por garantia. Ao todo, 6 denúncias correm contra ele no Tribunal Penal Internacional, o Tribunal de Haia. A primeira por crimes contra a humanidade e incitação ao genocídio dos povos indígenas. Foi protocolada em novembro de 2019 pelo Coletivo de Advocacia em Direitos Humanos. A última, de maio do ano passado, é a iniciativa de entidades internacionais e aponta a responsabilidade de Bolsonaro pelo aumento do desmatamento na Amazônia e pela elevação da emissão de CO2 no planeta. Até mesmo o MBL, Movimento Brasil Livre, recorreu à Haia no final de 2021, pedindo que o ex-presidente seja julgado por conta de suas ações durante a pandemia. De acordo com Jamil Chad, jornalista brasileiro que é referência na cobertura de política internacional, o Tribunal de Haia tem dado sinais claros de que aceitará pelo menos as denúncias que tratam do extermínio indígena. Prova disso é que no início de maio, pela primeira vez na história, o Brasil recebeu a visita de uma representante da ONU que tem como atribuição investigar riscos de genocídio entre uma população. A queniana Alice Wairimu Nderitu ficou 10 dias no país. No ano passado, o Tribunal Permanente dos Povos já chegou a condenar Bolsonaro por crimes contra a humanidade cometidos durante a epidemia global de Covid-19. Essa decisão, no entanto, é apenas simbólica, sem consequências práticas. Ainda assim, ajuda a ampliar a pressão internacional. Embora um processo no Tribunal Penal Internacional ainda possa levar anos para de fato significar um risco de prisão para o ex-presidente, é mais um dos perigos que seguem bafejando em seu cangote. E não é um perigo pequeno. Sejamos pacientes e perseverantes. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje a gente vê a Ana que manda uma mensagem pro Pedro. Meu bem, só tenho a agradecer por cada dia ao seu lado. Quando te vi pela primeira vez, já sabia que você seria o homem da minha vida. Desde então, esses foram os 5 anos mais felizes que já tive e espero que venham muitos mais, cheios de amor, carinho, cuidado e muitos gatinhos. Obrigada por tudo que você fez e faz por mim, por ser meu melhor amigo, meu companheiro, meu marido. Eu nada seria se não fosse você. Valeu, gente! Beijo!